No dia 30 de maio de 2026, uma notícia vinda de Laos, na Tailândia, chamou a atenção do mundo. Homens ficaram presos dentro de uma caverna alagada. Lá dentro havia escuridão, lama, água, medo e espera. E talvez a parte mais angustiante de uma situação como essa não seja apenas estar preso. É perceber que por mais que você queira sair, você não consegue sair sozinho. Existe uma dor que é assim. Você tenta se levantar, mas algo por dentro parece pesado demais. Você tenta explicar, mas ninguém entende completamente. Você tenta sorrir, trabalhar, seguir a rotina, mas dentro de você existe uma caverna que ninguém vê. Uma caverna feita de culpa, de medo, de luto, de cansaço, de silêncio. E uma das maiores mentiras que uma pessoa ferida pode acreditar é: eu preciso sair disso sozinho. Antes de continuarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Quando você pensa nas cavernas que já enfrentou na vida, e você sabe quais são as suas, você conseguiu sair dela sozinho? Ou existiu alguém que entrou no escuro com você? Uma palavra no momento certo, uma presença que não precisava estar lá, alguém que não passou de largo. Jesus contou uma história que começa de forma parecida. Um homem estava caído à beira da estrada, ferido, roubado, sem conseguir se levantar. Não estava pedindo para estar ali, apenas estava preso, visível e esperando. 3 pessoas passaram por aquela estrada. A primeira era um sacerdote, alguém que conhecia as Escrituras, que falava de Deus todos os dias, que provavelmente havia ensinado sobre amor ao próximo inúmeras vezes. Viu o homem ferido, atravessou para o outro lado da estrada e continuou andando, como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse visto. A segunda pessoa era um levita, também religioso, também instruído, alguém que certamente se considerava uma pessoa boa. Viu o homem caído e também passou para o outro lado da rua e seguiu a sua jornada. Quantas vezes nós já fizemos exatamente isso? Não de forma maliciosa, não com indiferença deliberada, mas simplesmente vimos alguém no escuro e continuamos andando, porque estávamos ocupados, porque achávamos que alguém mais capacitado viria, porque o problema parecia grande demais para o que nós tínhamos a oferecer. Quantas vezes nós atravessamos para o outro lado da estrada sem nem perceber? Já a terceira pessoa da história que Jesus conta era um samaritano. E aqui é importante entender o peso dessa palavra. Samaritanos e judeus se desprezavam mutuamente há séculos. Parecia um Flamengo e Vasco, se fizermos uma comparação, uma analogia com o futebol. Havia hostilidade profunda entre esses dois povos. Aquele samaritano tinha todos os motivos históricos para passar de largo também. Não tinha obrigação nenhuma, nenhum laço, nenhuma dívida. E ainda assim, o texto diz algo muito específico sobre o momento em que ele viu o homem ferido. Moveu-se de compaixão. Não sentiu compaixão, não teve pena, não desejou que aquele homem ficasse bem. Moveu-se. A compaixão dele tinha pernas, tinha direção, saiu do lugar onde estava e foi em direção à dor, não para longe dela. E aqui está a pergunta que talvez valha mais do que qualquer resposta que eu possa te dar. A sua compaixão se move? Quase todo mundo sente compaixão. O sacerdote provavelmente sentiu algo quando viu o homem ferido. O levita também. Eles não eram pessoas ruins, eram pessoas que sentiram e não foram. Existe uma diferença enorme entre ter um bom coração e colocar o coração em movimento. Os mergulhadores que desceram para a caverna no Laos não foram porque eram super-heróis. Foram porque escolheram transformar o que sentiam em movimento. E no final da parábola, Jesus faz uma pergunta:
Mas antes de fazê-la, ele inverte algo sutil. E essa inversão muda tudo. O homem havia perguntado: e quem é o meu próximo? Como se o próximo fosse uma categoria pré-definida, um grupo de pessoas que já merece minha compaixão antes de eu decidir agir. Jesus não respondeu a essa pergunta. Em vez disso, perguntou: qual dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? Percebeu a diferença? Não quem é o meu próximo, mas quem foi o próximo. O próximo não é uma identidade que você reconhece antes de agir. É o que você se torna no momento em que decide agir. Mas agora eu preciso te convidar para olhar para o outro lado dessa história. Porque antes de Jesus nos chamar para agir como samaritano, ele nos faz perceber que muitas vezes nós somos o homem caído no caminho. Nós também fomos feridos. Nós também fomos deixados em lugares escuros. Nós também carregamos marcas que nem sempre conseguimos explicar. Nós também já estivemos caídos, sem força para levantar. E aqui está uma verdade que pode curar muita coisa dentro de você. Deus não grita conselhos da entrada da caverna. Ele entra no escuro para buscar o que está perdido. Quando a humanidade estava caída à beira do caminho, Cristo não desviou o olhar, ele veio. E talvez você precise ouvir isso hoje. Você não é invisível dentro da sua caverna. O fato de você não conseguir sair sozinho não significa que você fracassou. Significa que você é humano. Há pessoas que sofrem duas vezes. Primeiro, pela dor que carregam, depois pela culpa de precisar de ajuda. Mas precisar de ajuda não é fraqueza, é condição humana. Às vezes, o orgulho nos prende. Às vezes, a vergonha nos prende. Às vezes, o medo de incomodar nos prende. Às vezes, preferimos permanecer em silêncio porque acreditamos que ninguém entenderia. Mas existem cavernas que só começam a perder força quando finalmente dizemos: eu preciso de ajuda. E isso não diminui a sua fé. Há momentos em que Deus responde por meio de uma pessoa, por meio de uma conversa, por meio de uma mão estendida, por meio de alguém que não passa de largo. A pergunta não é apenas como eu saio dessa caverna. Talvez a pergunta também seja: quem Deus está enviando para me ajudar? E eu ainda estou resistindo. E agora, do outro lado, quem está caído perto de você? Quem está emocionalmente preso e você tem fingido não ver? Quem está pedindo socorro sem usar a palavra socorro? Quem está sorrindo por fora, mas desmoronando por dentro? Talvez seja um filho, talvez seja o seu filho, talvez seja uma mãe ou a sua mãe, talvez seja um amigo, talvez seja a sua esposa, talvez seja seu marido, talvez seja alguém que você julga forte demais para precisar de cuidado. E esse é um erro comum, achar que pessoas fortes não sangram. Pessoas fortes também sangram. Pessoas que aconselham também precisam de conselhos. Pessoas que oram também precisam de oração. Pessoas que servem também precisam ser servidas. Pessoas que conhecem a Bíblia também enfrentam noites escuras. Talvez você esteja dentro da caverna e, se estiver, não transforme a sua dor em prisão permanente. Peça ajuda, abra uma fresta, fale com alguém confiável, permita que Deus use pessoas para cuidar de você. Porque há momentos em que a primeira coisa que você precisa não é de uma resposta, é de presença. Talvez a presença de Deus na sua vida, seja através de uma oração, seja através de um louvor, seja através de um testemunho, de uma pregação. Deus pode tocar no coração
de um amigo ou de uma pessoa qualquer para vir estar ao seu lado, mas você também precisa abrir o seu coração para poder aceitar essa ajuda, aceitar esse conselho, aceitar que o Espírito Santo de Deus atue na sua mente, atue no seu coração. E talvez hoje você esteja do lado de fora, e se estiver, não passe ao largo. Olhe de novo, aproxime-se, pergunte, escute, cuide, entre se for preciso. Porque a compaixão verdadeira tem cheiro de estrada, tem marcas nas mãos, tem tempo gasto, tem custo. Ela não fica limpa demais, ela entra na lama. Os 5 homens retirados da caverna no Laós choraram quando viram a luz. Não porque tudo estava resolvido. 2 ainda estavam desaparecidos e as equipes continuavam mergulhando. Mas eles choraram porque, no escuro, apareceu alguém que não precisava estar lá. E essa é uma das imagens mais poderosas do amor. E, de certo modo, é também uma pergunta para nós. Você tem sido alguém que entra para buscar? Ou alguém que vê e passa de largo? Você tem permitido que te ajude? Ou tem fingido que consegue sair sozinho? Porque em um mundo onde tanta gente se acostumou a assistir ao sofrimento de longe, a misericórdia ainda é uma das formas mais claras de luz. E talvez a esperança não esteja apenas em sair da caverna. Talvez a esperança esteja em descobrir que mesmo na escuridão, Deus ainda levanta pessoas dispostas a entrar. Se essa mensagem tocou o seu coração, se essa mensagem faz sentido para você, se você concorda com o que foi apresentado, com o que foi falado, ou se você também discorda em algum ponto ou em todo o ponto, curta, deixe um comentário. Isso nos ajuda muito a continuarmos o nosso trabalho, a continuarmos o nosso projeto. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém que esteja precisando também ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.